Deus escolheu não levar certas criaturas para a arca de Noé. Um exemplo claro são os peixes e outros animais marinhos. Nos primeiros capítulos de Gênesis, quando Deus compartilhou sua decisão de destruir a vida na terra com um grande dilúvio, ele disse a Noé que os seres humanos, os animais terrestres, os répteis e as aves seriam todos destruídos, pois ele se arrependeu de tê-los criado. Mas o surpreendente é que as criaturas aquáticas não fizeram parte dessa destruição. Algumas partes do relato de Gênesis sugerem que os peixes não foram afetados. Em um versículo, Deus diz que inundará a terra para destruir todos os seres que respiram ar sob o céu. Tudo que vive na terra seria exterminado pela água crescente. Naturalmente, animais que já vivem na água não sofreriam com o aumento da mesma. E é improvável que os peixes fossem descritos como respirando da mesma maneira que os animais terrestres. Provavelmente por isso, apenas as aves e os animais terrestres foram escolhidos para entrar na arca. As criaturas aquáticas não foram incluídas. Mais adiante, Deus instrui Noé a levar pares de todos os tipos de seres vivos, aves, animais terrestres e répteis, para que pudessem sobreviver. Noé também foi orientado a armazenar alimento suficiente para si mesmo e para os animais. Isso indica que os seres marinhos não precisavam da mesma proteção ou cuidado, pois permaneceriam em seu habitat natural. Outro trecho, que lista os animais que pereceram no dilúvio, não menciona os peixes ou qualquer criatura do oceano, reforçando a ideia de que eles não foram afetados. As águas do dilúvio subiram muito, cobrindo até mesmo os picos das montanhas, ultrapassando-os em cerca de 15 côvados. Todo ser que se movia sobre a terra morreu. Aves, rebanhos, animais selvagens, todos os pequenos répteis e todos os seres humanos. Tudo que vivia em terra seca e respirava ar não sobreviveu. Deus eliminou todos os seres vivos da superfície da terra, humanos, animais, répteis e aves. Tudo foi destruído. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca permaneceram vivos. Mais tarde, em Gênesis 8:1, é dito que Deus se lembrou de Noé, assim como dos animais e do gado que estavam com ele na arca. Mas não há menção de Deus se lembrar das criaturas marinhas. Isso pode parecer estranho, considerando que elas não fizeram parte da destruição como os animais terrestres. Não é explicado por que elas são deixadas de fora desse momento. A forma como os antigos hebreus compreendiam a vida animal ajuda a esclarecer isso. Segundo a história da criação em Gênesis, no 5º dia, Deus criou os animais marinhos e as aves. O texto diz que ele criou as grandes criaturas do mar e todos os seres vivos que enchem as águas, cada um conforme sua espécie, juntamente com cada tipo de ave. E Deus viu que o que ele criou era bom. O 6º dia foi dedicado à criação dos animais terrestres. Esses versículos sugerem que o povo daquela época dividia o reino animal em 3 partes: os que vivem no mar, os que voam e os que caminham sobre a terra. Apenas aves e animais terrestres foram levados para a arca, já que as criaturas marinhas não corriam perigo com o dilúvio. Em seguida, surge uma pergunta comum. Noé levou 2 exemplares de cada animal. A resposta é um pouco mais complexa. Em Gênesis, Deus diz a Noé para levar 7 pares de cada animal limpo, macho e fêmea, e apenas 1 par de cada espécie impura. Ele também deveria levar 7 pares de cada tipo de ave para ajudar a repovoar a terra. Isso mostra que havia mais animais limpos do que impuros, conforme as instruções que Noé recebeu. Mas a forma como está escrito no hebraico original é um pouco confusa. Fala-se em 7-7, o que dificulta saber se Noé levou 7 animais individuais ou 7 pares. O que se sabe é que os animais limpos estavam em maior número.
Mesmo que as regras formais sobre animais limpos e impuros tenham sido escritas muito tempo depois, em Levítico, Noé já parecia entender a diferença. Isso faz sentido, pois ofertas a Deus já eram feitas antes do tempo de Moisés, como mostram as partes anteriores de Gênesis. Parece então que Deus já havia revelado quais animais poderiam ser usados para sacrifícios e, posteriormente, para alimento. A Bíblia não explica exatamente como Noé aprendeu a distinguir os animais limpos, mas outros trechos das Escrituras ajudam a entender as categorias. Animais limpos são aqueles que ruminam e têm casco fendido, como cabras, ovelhas, cervos e bois. Peixes limpos são aqueles com nadadeiras e escamas, como o bacalhau ou o bluegill. Algumas aves, como pombas, galinhas e patos, também se enquadram na categoria de animais limpos. Curiosamente, certos insetos, como gafanhotos e locustas, também eram considerados puros. Por outro lado, animais que não cumpriam os dois critérios de ruminar e ter casco fendido, como porcos, cavalos, cães, gatos, jumentos e roedores, eram vistos como impuros. Na água, criaturas sem nadadeiras e escamas, como mariscos, lagostas, ostras e bagres, também eram consideradas impuras. Algumas aves, como corujas, abutres e falcões, eram classificadas como impuras, assim como répteis e anfíbios. Mais tarde, no Novo Testamento, os cristãos foram ensinados a não serem julgados pelo que comem, como mencionado em Colossenses 2,16. No entanto, muitos especialistas em nutrição apontaram que as antigas regras sobre animais puros e impuros oferecem boas orientações de saúde. Em tempos em que o conhecimento sobre segurança alimentar era limitado, essas regras podiam ajudar a prevenir doenças. As regras sobre animais puros e impuros não se tratavam apenas de saúde. Elas também serviam para lembrar ao povo de Israel que eles foram separados para um propósito especial: adorar o único Deus verdadeiro. Quando Gênesis 7 fala sobre animais puros, os leitores entendiam que eram os animais aprovados por Deus tanto para alimento quanto para ofertas. Faz sentido, então, que Noé tenha levado mais animais puros para a arca, não apenas para preservar as espécies, mas também porque seriam necessários depois para os sacrifícios. Após o dilúvio, Noé fez uma oferta a Deus, como lemos em Gênesis 8:20. Como ele havia levado animais puros em número maior, ainda restavam suficientes para repovoar a terra depois. Deus havia dito a Noé para levar 7 pares de cada animal puro, sendo cada par um macho e uma fêmea. E conforme a história, Deus também fez com que os animais se aproximassem da arca em pares, de maneira calma e ordenada, como descrito no versículo 9. Terceiro, os Nefilim. A verdadeira história dos Nefilim começa com um evento misterioso. Segundo as Escrituras, alguns dos anjos que seguiram Satanás ultrapassaram seus papéis designados. Em vez de permanecerem no reino espiritual, assumiram forma física e começaram a interagir com os humanos de maneira contrária ao seu propósito. Essa conexão incomum é descrita em Gênesis 6:1-4. Diz que à medida que a população humana aumentava e nasciam filhas, os filhos de Deus notaram a beleza delas e escolheram esposas entre elas. Em resposta, Deus declarou que seu espírito não permaneceria para sempre com os humanos, pois eles eram mortais. Ele estabeleceu um limite de vida de 120 anos. Durante esse tempo, os Nefilim viveram na terra. E até depois, quando esses seres celestiais tiveram filhos com mulheres humanas. Seus descendentes ficaram conhecidos como figuras poderosas, admiradas e lembradas nas histórias antigas. Essas crianças não eram como os humanos comuns. Elas nasceram de uma união que nunca deveria ter acontecido.
Antes do dilúvio, algumas pessoas se destacavam por seu tamanho enorme e por sua origem estranha, marcada por uma influência espiritual obscura. Esses eram os guerreiros e heróis lendários da antiguidade. No início, a Bíblia não deixa óbvia a ligação sobrenatural, mas, olhando mais adiante, especialmente no livro de Jó, temos uma compreensão mais profunda do poder de Deus sobre toda a criação. Em Jó 38, 4-7, Deus questiona Jó, perguntando onde ele estava quando a terra foi formada. Deus descreve como mediu e moldou o mundo e lançou seus alicerces enquanto as estrelas da manhã cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Aqui, o termo estrelas da manhã geralmente é entendido como anjos. Essa passagem mostra que Deus criou a terra antes mesmo da existência dos seres humanos, e que os anjos, incluindo aqueles depois chamados de filhos de Deus, já estavam presentes e conscientes de suas obras. Assim, quando Gênesis 6 se refere aos filhos de Deus, muitos acreditam que está falando de anjos. Isso significa que os seres mencionados eram de natureza espiritual. Os Nefilim, frequentemente chamados de caídos, são descritos nesse mesmo trecho como guerreiros lendários, famosos nos tempos antigos. Mas a Bíblia não explica claramente como os Nefilim surgiram. Apenas diz que eles existiam na época em que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Isso gerou muitas perguntas. Por que os Nefilim são mencionados logo depois de falar dessas uniões entre seres celestiais e mulheres? A conexão não é totalmente explicada, mas muitos acreditam que os Nefilim eram filhos dessas uniões incomuns. Uma pista vem do Novo Testamento. Em Judas 6, fala-se de anjos que não permaneceram em seus lugares de origem e abandonaram sua posição. Isso se conecta a Gênesis 6, sugerindo que alguns anjos desceram à terra e ultrapassaram os limites divinos. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que Judas está descrevendo o mesmo evento mencionado em Gênesis, quando esses anjos tomaram mulheres humanas como esposas e geraram filhos. Embora essa ideia possa parecer difícil de entender hoje, a Bíblia está cheia de acontecimentos que não seguem nossas expectativas comuns. Às vezes, a verdade é mais surpreendente do que a ficção. A história fala de seres do reino espiritual, conhecidos como filhos de Deus ou anjos, que cruzaram para o mundo humano. Seus filhos se tornaram híbridos únicos, parte anjo, parte humano, e foram lembrados como figuras poderosas e lendárias. Esses descendentes especiais ficaram conhecidos como os Nefilim. A Bíblia não dá uma explicação clara de por que esses anjos agiram dessa maneira, mas parece que eles já eram rebeldes e corrompidos. Portanto, seu comportamento não foi totalmente inesperado. Uma teoria sugere que eles tinham um objetivo mais profundo: interferir no plano de Deus, tentando corromper a linhagem humana. Em Gênesis 3:15, Deus prometeu que um Salvador viria, um descendente de Eva, que derrotaria a serpente, Satanás. Alguns acreditam que Satanás, sabendo dessa promessa, enviou seus anjos caídos para corromper a raça humana, misturando sua natureza com a dos humanos. Isso pode ter sido uma tentativa de sabotar o futuro nascimento do Messias, contaminando a humanidade. A resposta de Deus a essa situação sombria aparece em Gênesis 6:3, onde ele diz que seu espírito não permaneceria para sempre com as pessoas. Isso significa que Deus não permitiria que a humanidade continuasse em rebelião sem enfrentar consequências. Um dia, sua paciência se esgotaria. Essa é uma lembrança poderosa. Não podemos presumir que sempre haverá outra oportunidade para nos voltarmos a Deus. Pode chegar o momento em que a oportunidade se vá. Por isso, o melhor momento para buscar a Deus é agora, e não depois.
Os Nefilim são muitas vezes vistos como uma das principais razões para o grande dilúvio no tempo de Noé. Depois que esses seres surgiram, Deus viu quão profundamente corrompida a humanidade havia se tornado. Cada pensamento e desejo dos corações das pessoas era continuamente mau. Isso entristeceu profundamente o coração de Deus. Gênesis 6, 5-6 diz que ele se arrependeu de ter criado os seres humanos e ficou cheio de tristeza. No relato da Arca de Noé, Deus viu o quanto o mundo estava corrompido e quebrado. Ele decidiu inundar toda a terra, destruindo quase tudo, exceto Noé, sua família e os animais que estavam seguros na arca. Nem mesmo os Nefilim sobreviveram ao dilúvio. Gênesis 6:6 nos diz que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Algumas versões da Bíblia usam a palavra pesar, enquanto outras dizem arrependeu-se. O termo hebraico original usado é nashum, que transmite a ideia de uma tristeza profunda ou um suspiro pesado de dor, muito mais do que apenas simples arrependimento. Então, o que causou tanta violência e maldade nas pessoas foi porque os que seguiam a Deus se misturaram com aqueles que não o seguiam? Ou foi, pelo menos em parte, devido às interações entre humanos e seres espirituais? Muitos acreditam que a segunda explicação faz mais sentido. Há até indícios de que esses anjos caídos repetiram seus erros depois do dilúvio. De fato, o termo usado mais tarde no Antigo Testamento para gigantes é Refaim. Esses seres aparecem várias vezes e parecem estar ligados a uma corrupção espiritual que persistiu. Eles continuam sendo uma parte misteriosa e significativa da narrativa bíblica. O próprio Jesus fez uma comparação poderosa em Lucas 17, 26-30. Ele disse que os dias que antecederiam seu retorno seriam semelhantes aos dias de Noé. Naquela época, as pessoas levavam a vida normalmente, comendo, bebendo, casando-se, até que o dilúvio veio de repente e as levou. Jesus também comparou com o tempo de Ló. As pessoas viviam normalmente, comprando, vendendo, plantando e construindo, quando de repente fogo e enxofre caíram sobre Sodoma. Em ambos os casos, o julgamento chegou sem aviso. Jesus disse que o mesmo aconteceria quando ele voltasse. Há ainda um aspecto chave sobre os tempos finais que Jesus destacou. Algo presente tanto na geração de Noé quanto na de Ló. Ele mencionou 8 atividades do dia a dia: comer, beber, casar, dar-se em casamento, comprar, vender, construir e plantar. Nenhuma dessas atividades é pecaminosa em si mesma. Então, qual era o problema? O verdadeiro problema era que as pessoas estavam completamente absorvidas por essas coisas. Estavam tão focadas na vida cotidiana que não percebiam o tempo em que viviam. Em uma palavra, o problema era o materialismo. Suas mentes estavam fixas no mundo físico, sem espaço para o espiritual ou o eterno. O materialismo foi uma das marcas dos tempos de Noé e de Ló. E se olharmos ao nosso redor hoje, é claro que o materialismo está em toda parte, especialmente na sociedade ocidental moderna. Mesmo dentro da comunidade cristã, ele não foi totalmente evitado. Muitos crentes podem não demonstrar isso abertamente, mas no fundo estão tão focados nas coisas materiais quanto aqueles que não creem. Talvez não seja tão evidente, talvez suas vidas não demonstrem isso de maneira gritante, mas interiormente ainda estão presos às buscas materiais. Jesus nos alertou de forma clara: se permitirmos que o materialismo nos consuma, estaremos despreparados para seu retorno. Seremos como as pessoas dos tempos de Noé e de Ló, desatentas, distraídas e pegas de surpresa. Lucas 17, 26 repete este aviso. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Se quisermos entender de verdade o tempo que antecede seu retorno,
Precisamos olhar atentamente para como eram aqueles dias. Para isso, voltamos a Gênesis, onde já exploramos muitos dos sinais principais. E também a única fonte de esperança, o aviso dado para sobreviver ao que estava por vir. Já exploramos a escuridão que marcou os dias de Noé e de Ló, mas para ter uma visão completa, também precisamos reconhecer o que havia de bom. Mesmo em tempos de profunda corrupção, existiam raios de luz. A história de Noé inclui 2 pontos positivos que não devem ser ignorados. Gênesis 6, colônia 9, apresenta Noé dizendo: "Esta é a história de Noé." Ele era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Em um mundo cheio de caos, Noé se destacou. Ele tinha um relacionamento real e pessoal com Deus. Ele ouvia, confiava e Deus falava diretamente com ele sobre o que estava por vir. Para nós que cremos, a vida de Noé é um exemplo poderoso. Ele não era perfeito, mas era fiel. Ele e sua família foram os únicos a sobreviver ao dilúvio. E parece que aqueles que hoje vivem com a mesma fé e obediência serão os que estarão preparados para o que vier. O livro de Hebreus destaca a fé de Noé em um único versículo. Diz que Noé, avisado por Deus sobre coisas que ainda não se viam, agiu com fé e construiu uma arca para salvar sua família. Através da sua confiança em Deus, ele não apenas protegeu seu lar, mas também foi uma testemunha silenciosa contra um mundo corrompido. Suas ações mostraram o que é a verdadeira justiça baseada na fé. Jesus enfrentou as consequências daquela geração perversa. Após sua morte, algo extraordinário aconteceu no reino espiritual. Mesmo sendo uma missão dolorosa e extremamente pesada, dar sua vida por todo o mundo, Jesus a aceitou de forma voluntária. Após sofrer na cruz por 3 horas, ele escolheu entregar seu espírito. É importante lembrar que ninguém tirou a vida de Jesus. Ele tinha o poder e a autoridade para entregá-la no momento certo. Mas o que aconteceu no mundo espiritual depois disso? Pedro, um dos primeiros discípulos chamados por Jesus, nos dá uma pista sobre esse mistério. Ele revela que Jesus não apenas morreu, ele continuou sua missão além do físico, enfrentando as forças do mal e completando a obra da redenção em um nível cósmico. A história de Pedro mostra uma transformação impressionante. No início, ele era incerto, facilmente influenciado, como um junco balançando ao vento. Mas depois da partida de Jesus, Pedro se tornou um líder forte e firme. Foi listado primeiro entre os 12 discípulos e muitas vezes falava em nome de todos. Mas e Jesus? Para onde foi seu espírito após a crucificação? Ele foi para o céu ou para outro lugar? Há muito debate sobre o que aconteceu nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus. Um dos trechos mais fascinantes e misteriosos que trata desse tema está em 1 Pedro 3, 18 a 21. Essa passagem diz que Jesus sofreu muito, não por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Ele, o justo, tomou o lugar dos injustos para nos levar de volta a Deus e restaurar a ligação quebrada entre a humanidade e seu Criador. O texto diz: Cristo morreu uma vez por todos os pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. E nesse estado espiritual, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, aqueles que foram desobedientes nos tempos em que Noé construía a arca, enquanto Deus aguardava com paciência. Apenas 8 pessoas foram salvas pelas águas do dilúvio, mas durante aqueles dias silenciosos após sua morte, Jesus, vivo em espírito, foi e falou às almas mantidas em confinamento. Então Jesus realmente foi ao Hades para falar com esses espíritos. Com base nessa passagem, sim, com a ajuda do Espírito Santo, ele fez uma declaração àqueles que haviam rejeitado Deus, mostrando que mesmo na morte, sua missão continuava.
proclamar a verdade, mesmo para os que estavam afastados da vida. Hades é frequentemente descrito como o lugar para onde vão os mortos, um reino além do mundo físico. E segundo as Escrituras, Jesus foi até lá para transmitir uma mensagem poderosa. É uma ideia realmente fascinante. Durante o tempo entre sua morte e ressurreição, ele pregou aos espíritos que estavam em cativeiro. Isso levanta uma pergunta importante. Quem detém a maior autoridade no universo? Não importa o seu histórico ou crenças. A Bíblia oferece uma resposta direta. Ela diz que todos, no céu, na terra e até debaixo da terra, reconhecerão Jesus como a autoridade suprema. Essa verdade aponta para o incrível poder que Jesus tem sobre todas as coisas. Embora isso possa parecer esmagador, também é profundamente reconfortante. Saber que aquele que está no comando de tudo é não apenas poderoso, mas também bom e bondoso, traz esperança em um mundo cheio de incertezas. Filipenses 2:10 deixa isso claro, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Até mesmo aqueles no reino dos mortos o reconhecerão. Essa passagem mostra que Jesus permaneceu plenamente consciente e ativo mesmo na morte. Ele estava consciente e interagindo com outros durante aqueles 3 dias, e aqueles com quem ele falou também estavam conscientes e respondiam. Logo após morrer, Jesus entrou no mundo dos mortos e proclamou uma mensagem aos espíritos que lá estavam. Então, na manhã da primeira Páscoa, seu espírito e seu corpo foram reunidos novamente. Em todas as fases, morte, descida ao Hades, ressurreição, Jesus permaneceu plenamente consciente e com um propósito claro. E a identidade desses espíritos que ele visitou não é vaga. Eles são descritos como aqueles que haviam se rebelado e desobedecido há muito tempo. Quando exatamente esses espíritos foram desobedientes? Quem eram eles? Para encontrar a resposta, voltamos aos primeiros capítulos de Gênesis, especificamente Gênesis 6, 1 a 5, que pintam um quadro sombrio do mundo antes do dilúvio. Naquela época, a terra não era um lugar de paz ou bondade. Era um mundo cheio de corrupção, violência e pessoas movidas apenas por seus próprios desejos. Era uma sociedade onde a verdade e a compaixão já não tinham valor. As pessoas viviam de forma egoísta, fazendo o que bem entendiam, sem se importar com as consequências para os outros. Nesse mundo, o engano era normal e a manipulação era a maneira como as coisas aconteciam. Cada um buscava apenas o próprio interesse. As famílias não ofereciam segurança ou amor. Muitas vezes eram destruídas por mentiras e desconfianças. Os vizinhos não se ajudavam, exploravam uns aos outros. Os líderes e governos não promoviam a justiça. Usavam o poder para manter os fracos oprimidos e para beneficiar a si mesmos. Mas em meio a toda essa escuridão, uma pessoa se destacou: Noé. Desde o início, podemos perceber que ele era diferente. Foi a única pessoa de sua linhagem familiar cujo nome foi explicado. Seu pai, Lameque, lhe deu o nome de Noé, que soa como a palavra hebraica para descanso ou alívio. Lameque acreditava que seu filho traria conforto para as pessoas. E logo vemos de que tipo de alívio Noé estava destinado a trazer. Em Gênesis 6:8, é dito que a maldade havia se espalhado por toda parte. O pecado tinha se enraizado na terra e os resultados eram devastadores. No entanto, em meio a tudo isso, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Gênesis 6:22 diz que Noé seguiu todas as instruções que Deus lhe deu, exatamente como foi ordenado. Não sabemos ao certo quantas pessoas viviam na terra quando o dilúvio veio. A Bíblia não fornece um número, então só podemos fazer suposições com base no que sabemos. Mas o que fica claro é que as pessoas haviam se tornado profundamente imorais e violentas.
É provável que antes do dilúvio, guerras, doenças e outras dificuldades limitassem o crescimento da população. Agora, neste momento de silêncio, voltamo-nos a Ti, Senhor. De coração aberto e mente pronta para aprender, buscamos a Tua sabedoria. Nos reunimos como aprendizes, ansiosos para entender Tua palavra. O texto sagrado que ilumina nosso caminho e alimenta nosso espírito. Concede-nos a graça de nos aproximarmos das Escrituras com humildade. Ajuda-nos a deixar de lado nossos preconceitos e abrir o coração para ouvir claramente Tua mensagem. Enquanto exploramos Tua palavra, guia-nos, Senhor, e ajuda-nos a descobrir as verdades escondidas nela. Brilha Tua luz sobre estas páginas, que o Teu Espírito Santo caminhe conosco, revelando significados mais profundos e novos entendimentos escondidos nestes antigos versículos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Espero que ele tenha trazido inspiração, discernimento e uma conexão mais profunda com a fé. Se esta mensagem tocou seu coração, não perca a oportunidade de fazer parte da nossa comunidade crescente. Clique no botão de se inscrever, deixe seu like neste vídeo e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Seu apoio nos ajuda a alcançar mais pessoas com estas histórias tão significativas. Se sentir no coração o desejo de nos ajudar a continuar essa missão de espalhar conhecimento espiritual e encorajamento, considere tornar-se membro do canal. Seu apoio faz uma grande diferença. Você encontrará um link na descrição abaixo, caso queira se juntar a nós hoje. Continue sua jornada. Aqui na tela, deixei mais 2 vídeos que exploram a história rica e poderosa da Bíblia. Assista a seguir para continuar crescendo na fé. Que Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo.